No ano de 1988, na zona rural da cidade gaúcha de Santa Rosa, um estranho caso de paranormalidade se tornou conhecido no mundo todo. Tratava-se do caso de uma garota, então com 13 anos de idade, chamada Leonice Fitts, que conseguia movimentar objetos com a força da mente. A menina já era conhecida na cidade como a menina poltergeist. Segundo relatos da família, Leonice possuía um comportamento diferente desde muito pequena. Ela chorava muito sempre que algum parente exibia para ela uma boneca, por exemplo. Durante o período escolar, ela usava sua mediunidade para fazer os bonés dos meninos voarem. Ela conseguia fazer pedras rolarem pelo caminho enquanto ela e os colegas se dirigiam para a escola. Os mais próximos à família pareciam acostumados às brincadeiras de Leonice, mas os professores não conseguiram lidar com a situação e ela acabou parando de frequentar as aulas muito cedo. Na casa em que Leonice morava, era comum se ouvir ruídos de batidas nas paredes, mas nem tudo era apenas diversão. Conforme foi relatado na época pelo pai de Leonice, Arnildo Fitts, no ano de 1987, as coisas começaram a ficar assustadoras. Segundo ele, nessa época, começaram a aparecer papéis picados embaixo da cama de Leonice, ruídos nas paredes passaram a ser ouvidos constantemente e outros eventos estranhos começaram a acontecer com uma frequência cada vez maior, como, por exemplo, a explosão de lâmpadas, baldes de água se moviam e os colchões das camas da família pareciam se contorcer. Familiares e vizinhos afirmavam que todos os relatos eram verdadeiros. Segundo eles, o período que marcava a passagem de Leonice da infância para a adolescência foi o mais conturbado. Nessa época, tudo parecia ser brincadeira para ela, e ela, de fato, se divertia ao fazer tais coisas como estraçalhar a louça da família. A garota parecia respeitar apenas a presença do pai, que conseguia fazer com que ela se acalmasse. Essa época foi particularmente difícil para a família Fitts. Todas as pessoas das redondezas começavam a ouvir falar do caso. O caso chega ao conhecimento da imprensa com uma publicação no jornal Zero Hora, um dos mais influentes do Rio Grande do Sul, e depois uma matéria no programa Fantástico da Rede Globo, onde foi gravada uma cena em que ela movimentava cobertas e dobrava colchões. Toda essa exposição atraiu ainda mais a atenção das pessoas para a Leonice e para os fenômenos que aconteciam ao seu redor. Com a exposição exagerada, muitos parapsicólogos e médiuns procuraram a família Fitts a fim de estudar Leonice. Com a proporção dos acontecimentos e dos boatos, a Prefeitura de Santa Rosa resolveu interferir e pediu ajuda ao padre e parapsicólogo Edivino Friedrich, que tratou dela até o fim dos anos 80. O problema é que ela acha graça quando isso acontece, sem levar em conta que se trata de um desequilíbrio, afirmou o padre na época. Ele não acreditava em problemas com espíritos. Ele dizia ser uma energia da mente. O tratamento consistia em ela conseguir controlar o porão escuro de sua mente, mas não adiantou. A grande repercussão que o caso ganhou fez com que Leonice acabasse se retraindo e sumindo do convívio social por longos anos. Leonice trabalhou como doméstica, não parando muito nos empregos. As patroas, sempre que descobriam quem era Leonice, acabavam demitindo-a por medo do que poderia acontecer. Segundo uma entrevista concedida por Leonice anos mais tarde, numa ocasião o ferro de passar roupa esquentou, embora estivesse desligado. Em outra, as bocas do fogão a gás se acenderam sem que fossem acionadas. Leonice não desistiu de tentar levar uma vida normal e casou-se com Armindo Herzog. Depois do casamento, Leonice começou a dar consultas espirituais. Muitas pessoas vinham de longe para contar a ela os seus problemas e ouvir seus conselhos. Em uma matéria publicada em 2010 pelo jornal Zero Hora, Leonice afirmou que seus poderes jamais diminuíram. Nessa matéria, ela assegurou que usava seus dotes para curar pessoas com distúrbios, pessoas possessas que vinham até de outros países. No dia 26 de junho de 2010, pouco tempo depois de sua última entrevista, aos 35 anos de idade, Leonice Fitts acabou falecendo vítima de um câncer dos ossos. Em uma das últimas declarações dadas na sua última entrevista, ela disse: "Por que eu tive de ser diferente dos outros?" Ela não gostava de lembrar dos eventos do passado e de como eles interferiram na sua vida. Dentre os vários boatos que contam os mais velhos sobre Leonice estão pratos que decolavam na mesa de jantar, levitavam como discos voadores,
depois se espatifavam contra a parede. Luzes piscavam na roça de milho, mas não eram vagalumes. Espíritos que apareciam para um bate-papo, comunicando-se por meio de batidinhas, que eram de arrepiar os cabelos. Cadeiras que se arrastavam sozinhas, colchões se retorciam, lâmpadas estouravam fulminadas pelo olhar. Uma repórter que presenciou a famosa cena do colchão sendo movido da cama confessou depois de 23 anos para a RBS TV Gaúcha que ela só pôde entrar no quarto para gravar a cena quando a garota já estava deitada na cama e coberta, e que Leonice não saiu da cama até todos saírem do quarto. A partir dali, levantou-se a suspeita de fraude. Pode até ser que houve uma simulação desse evento específico, mas os outros foram testemunhados por centenas de pessoas. Você acredita nesse fenômeno paranormal?